Hoje nós estamos aqui no Monicast com um tema imperdível. O noivo vem. Eu sou Mônica Freitas. Eu sou Mônica Canedo. E eu sou Mônica Santos. Então, meninas, dentro desse tema a gente tem alguns textos na Bíblia, algumas parábolas, alguns assuntos que falam sobre o noivo vem. E qual que nós podemos falar hoje? Na Bíblia tem vários, como você falou, mas tem um bem interessante que trata bem esse episódio que o noivo vem. Vamos lá ver. É na parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus 25. Vou só dar uma lida, só nos primeiros, para poder a gente ter uma noção aqui. Isso, para dar uma introdução. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história das 10 damas de honra, virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Aí eu vou lá para o versículo 5, tá? E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. Mas à meia-noite elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-los. No casamento judaico, aqui está retratando o casamento judaico. Legal colocar isso. Não é o nosso... Quando a gente pensa no casamento que a gente tem aqui, é totalmente diferente. Não é a nossa cultura, né? Tinha as damas de honra, e as 10 eram as virgens, as damas de honra, e elas estavam aguardando o noivo, porque o casamento acontecia à noite. Não tinha essa infraestrutura nossa de lâmpadas para todo lado, né? E o papel das damas de honra era exatamente iluminar o caminho para o noivo chegar até a noiva, né? Até onde aconteceria a cerimônia. Então elas iam iluminar o caminho. E elas tinham que estar preparadas com o óleo, porque a função delas era iluminar o caminho. E se elas não tinham óleo, como é que elas iriam iluminar o caminho? E engraçado, se a gente for ler aqui na parábola, a gente vai entender. Por quê? O casamento lá, né, costumava demorar um pouco a acontecer. Então, quando falava que ia ter o casamento, às vezes o noivo ele vinha de um lugar distante, então ele demorava a chegar. Mas tudo tinha que estar preparado, porque na hora que ele chegasse, tinha que estar tudo preparado. Então, às vezes ele vinha de longe e demorava. Nesse caso aqui, ele se demorou. Elas, né, ficaram cansadas, sentaram lá, acomodadas e acabaram pegando no sono. Aí passaram algum tempo, veio o porta-voz lá do noivo, vamos colocar aí, né, o padrinho ou o pajem, gritando: o noivo está chegando aí. Elas acordaram, aí que se desenrola todo o contexto, né? 5 estavam preparadas e 5 deixaram o óleo queimando lá, dormiram, só que quando elas acordaram, o quê? O que aconteceu? As que levaram o óleo de reserva tinha para repor na sua lamparina e continuar fazendo a sua função. Porém, as que não levaram o óleo de reserva, não tinham. O problema não é dormir. O problema não foi porque todas dormiram. Todas dormiram. O texto até fala, né? Elas se cansaram e dormiram. Porque o noivo se atrasou. Era normal, podia acontecer. E se a gente for ver, tá retratando um casamento judaico. Então já tinha vários casamentos. Então todo mundo já sabia como funcionava, né? O casamento, como que era preparado, de que forma acontecia. Então era uma coisa comum acontecer, né? Por isso a imprudência, por isso são chamadas de imprudentes, de insensatas, porque elas sabiam o papel delas, a função que elas tinham ali como madrinhas. E igual assim, se a gente for trazer assim um pouquinho pra gente, quando a gente escolhe madrinhas para o casamento, a gente escolhe quem? Pessoas que não é, vamos tirar do contexto que a gente conhece, não é de intimidade, não é de conhecimento, mas pessoas que vão exercer um papel para aquele casamento, não é? Tipo assim, uma pessoa que vai me abençoar, não, a gente não está falando de presente, de coisas, mas de pessoas que vão ter uma influência sobre a minha vida no meu casamento. Né? Tem um papel. Esse deveria ser o padrão, né?
Porque aqui Aí, fala... quando escolhem elas, a gente acredita, não escolheu qualquer pessoa, escolheu pessoas que seriam capazes de fazer aquilo dali. Não deu para qualquer pessoa fazer, escolheram as 10 virgens, elas sabiam o que elas iam fazer, qual era o papel delas. Então, era para elas estarem prontas. E elas estavam esperando. Justamente, porque tem alguma gente que também, por conta de tradução, aqui falam dama de honras, mas tem versões que falam as 10 virgens, mas eles, como foi escrito lá, eles já sabem mais ou menos o que na linguagem eles querem dizer, que são as damas que iam ali representar a chegada do noivo antes da noiva, não é isso? Exatamente, isso simboliza também pra gente, nós igreja, nós estamos aguardando, né? Nós a chegada somos do noivo. Nós somos essas damas, né? E nós estamos aguardando. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Quer dizer, nós fomos preparados para iluminar esse caminho do noivo, para recebê-lo. E como aquelas imprudentes, né, elas não estavam preparadas com óleo, hoje a gente tem que estar atento para nós não sermos essas pessoas. Nós temos que ter óleo, nós temos que iluminar o caminho. Nós temos uma função dentro desse contexto todo. Porque na hora que ele chega, que o noivo chegou, não tem mais o que não fazer. Tem mais o que fazer. Não, ali é muito retratado isso, né? Às vezes a gente escuta até pessoas quando falam assim, né, que está sendo pregada a palavra, a gente ouve assim, eu não estou pronto, ainda não está na minha hora, ainda não é hora de eu vir para Jesus, ou não é hora ainda de eu caminhar. E é engraçado, porque você vê aqui que a gente tem todo esse tempo para preparar, mas na hora que ele chegar, eu não posso dividir o meu óleo com ninguém. Se eu tiver suficiente... A salvação individual. Exatamente. Naquele momento, assim, e se a gente for... Eu quando vai falando, eu sou muito de visualizar, né? Aqui na minha cabeça eu vou visualizando as coisas. E vai dando certo, né? Vai dando assim, eu fico pensando assim, você vai pensar logo, não tem jeito. Se eu tô pensando, eu garanto que alguém que vai estar assistindo esse vídeo vai pensar também. Começa a pensar na família, começa a pensar nos filhos. Aquele momento ali vai ser um momento muito individual, entre aspas, vai ser um momento individual. Porque vai ser eu com o que eu tenho preparado e comigo. Então, assim, eu não vou poder repartir a salvação com meu marido. Tanto que a palavra fala, 2 no campus, um vai ficar, o outro vai, né? Justamente. E aqui, nessa parábola, te dá todo um despertar para isso. Exatamente. Porque elas é que falaram, não pode dividir, né? Se você for ler a parábola toda, elas falam, nós não podemos dividir, o que nós temos é para nós, não podemos dividir, porque senão nós acabamos ficando sem. Então, quando se trata assim, o filho não vai salvar o pai não vai salvar o filho, por mais que ele queira, ele não vai naquele momento crucial. Não é uma questão de egoísmo. Porque às vezes a gente fala, poxa, custava ter dividido, né? Muitas vezes a gente escuta, poxa, podia ter um pouquinho para elas também. Mas a questão aqui não é essa. O que está tendo, se a gente trazer para os nossos dias e retratar não será porque não vamos querer, é porque realmente, de fato, cada um aqui vai ter que estar cuidando do seu. E se a gente for pensar, em todo momento, no começo de tudo, sempre trata das 10 iguais. Né? As 10 virgens, eram todas, virgens, a pureza. Todas elas levaram, né, o seu... A sua lamparina. A sua lamparina. Todas elas dormiram, todas elas se cansaram e dormiram. As 10 foram convidadas. As 10 foram convidadas. Então você vê que todas tiveram a mesma oportunidade. Então a gente assim vai olhar e ninguém vai poder falar que teve injustiça. Foi para uns, não foi para outros. Aqui trata muito disso, né? Que teve igual para todos. O que mudou foi a postura delas. Elas não fizeram o que devia ter sido feito. Não o que foi dado a elas de recurso, não o que foi apresentado para elas. Né? Isso. Aí tem o versículo 6 aqui fala, né, que à meia-noite elas foram acordadas. Quando a gente fala meia-noite, a gente vai lá, assim, já no princípio, né, saindo de um dia, quase entrando no outro, é algo que demora a acontecer. Vamos supor aí que esse casamento tenha sido marcado às 7 horas. Só que por conta de alguma coisa, né, aconteceu e o noivo não chegou nessa hora.
Então, elas sentaram para descansar e acabaram adormecendo. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas falando, desde que eu sou criancinha, que eu ouço que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, e ele nunca volta. Porque ele é longânimo e tem dado oportunidade para que essas pessoas, que nós nos despertássemos, né? Temos esse despertamento para poder encher a nossa lamparina, para poder estar pronta para quando ele até chegar. pela justiça. Aqui a gente vê que tudo que foi feito para uma foi feito para outra, né? Então, reflete isso. Ah, ele não voltou. Não, ele não tarda, ele não tem essas questões. Mas ele tem em amor. Então, até que todos conheçam, que todos saibam, que todos, né, tenham com clareza tudo que vai acontecer, que Cristo vai voltar, que Cristo, né, tem esse propósito, ele vai vir no momento exato que tiver que voltar. Para que todo mundo entenda e saiba que não tem injustiça. Para que todos tenham oportunidade. Exatamente. E o mais importante o noivo vem. E a gente precisa estar com as nossas lamparinas cheias, estar com reserva. E o que isso significa? Estar com a sua reserva, né? Gente, no mundo tereis aflições, mas tendes de bom ânimo. Jesus falou, a gente vai ter problemas, a gente vai ter distrações na vida, a gente está vivendo hoje um mundo, né? Um mundo que a gente quer o imediato, agora, ninguém está pensando no depois, está todo mundo preocupado com as suas próprias vidas. Né? Você pode dizer que é um adormecer espiritual. Exatamente. Né? Agora, você tem que estar com a tua reserva. Né? Você tem a sua fé não pode acabar, a sua esperança não pode acabar, né? O Espírito Santo de Deus não pode. Porque quando as circunstâncias vêm, os problemas vêm, você está ali com a sua reserva, né? Exatamente. Você tem que estar firmado nessa palavra. O seu óleo não pode ser queimado. Exatamente. Assim, né? Ninguém sabe a hora que o noivo vai vir. E se ele vir numa hora em que a sua reserva não está preparada, você pode, de repente, não fazer o papel para qual você foi chamada, que é iluminar o caminho para o noivo. Ora para que a sua luz não seja trevas. Justamente. Exatamente, falando das noivas. Né? A sua luz não ser treva. Hoje ela está acesa, amanhã ela está apagada. Quem está em pé, ora para que não caia. Né? Então, o tempo todinho, a Bíblia está alertando para a gente que nós precisamos estar atentos. Isso. E uma coisa muito interessante aqui é essa parte aqui onde vem uma pessoa gritando, o noivo está chegando. E hoje, nos nossos dias, os sinais, que foi o vídeo que a gente gravou da outra vez, né, esse último vídeo, os sinais estão gritando, o noivo está chegando. E muitas pessoas ainda continuam dormindo sem procurar encher as suas lamparinas. E quando o noivo chegar, não vai ter tempo. E não vai ter tempo de o despertamento. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de despertamento. Nunca antes, com tanta força, a parábola das 10 virgens, ela é tão atual para o que a gente está vivendo hoje. Gente, a parábola, até a ciência está sinalizando. Você vê agora esse negócio que aconteceu do relógio do filho do Apocalipse. Quem viu essa reportagem? Qual é aonde está marcando o relógio? Acho que é 5 segundos. 5 ou 7. Tá? 7, acho que é 7 segundos para meia-noite. Quando o noivo chegou? Quando o noivo chegou, à meia-noite. Então, todos os sinais e até a ciência estão... Isso aí não está na Bíblia. Eles criaram esse relógio como uma metáfora das coisas que estão tão caóticas que o mundo está perto da sua destruição. Para eles, a destruição total. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Mas está aí, está sinalizando. Está sinalizando. Porque o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus filhos. Só que a gente, muitas das vezes, a gente está o quê? Dormindo. O noivo está gritando, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está chegando. E as pessoas continuam dormindo. Não se desperta para fazer o que precisa ser feito, o que elas foram chamadas para fazer. No caso aqui das 10 virgens, né, das damas, era iluminar o caminho para o noivo. E a gente tem que prestar atenção para que a nossa luz não seja de trevas e que a gente realmente possa cumprir o nosso papel, né? Para de olhar para as distrações, para de, né, cuidar das coisas que Deus não te mandou fazer,
né? E a nossa visão tem que ser pro alto, o noivo está vindo. E os sinais estão gritando, gente, cada dia acontece uma coisa nova, uma coisa diferente. Eu sigo um canal que todo dia eles postam coisas assim no mundo afora, né? Interessantíssimo. Olha como é que o mundo deu a louca no mundo. O mundo tá... E tudo isso clamando, mostrando Jesus está como voltando. aquele porta-voz, né, que veio antes do noivo falando. Esse porta-voz são os sinais, ó. Tá voltando, o noivo tá chegando. E o noivo tá gritando que o noivo vem. E diz que elas tiveram tempo de preparar, né, as suas lâmpadas. Isso aí. Mas não vai ter tempo quem de veio comprar. anunciando veio na frente do noivo. Isso. Olha, o noivo tá chegando. O noivo já tá vindo aqui. Então elas pegaram, se levantaram e foram pro lugar que elas tinham que estar, na posição que elas tinham que estar e tudo. Aí foram perceber que não tinham levado Que o óleo suficiente. Aí foram tentar comprar. Mas não conseguiram mais. Aí a gente, vamos lá agora aqui. Né, nós sabemos, as damas, a igreja, né, que somos nós, e a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Porque todo tempo é engraçado, né? A palavra ela vai se revelando, é tão antiga, mas quem é a cada noiva? dia... Quem é a noiva a gente vai deixar pro outro. Será? Não! Vamos Aí falar vocês são logo, boazinhas, né? Somos boazinhas. Boazinhas. Então, Porque, gente, é interessante isso, que a gente sabe, né? Tá escrito na palavra e a gente não atenta pros detalhes. Porque eu já ouvi pessoas falarem que as virgens era a igreja, era a noiva. As virgens é a igreja. Não, mas falando como se fosse a noiva. sim, porque né? acaba havendo essa confusão. Aí você para e pensa, 10 virgens, tudo bem, só 5. Mas ele ia casar com as 5? São 5 noivas? Não. Aí você para pensar, você lê novamente lá o texto e você vai ver, bom, até que não fala. Eu acho que em nenhuma versão, pelo menos eu ainda não vi, aonde fala na parábola que ele tá aqui, as 10 noivas dormiram. Até porque não fala. Fala madrinha. Fala madrinha, dama, virgens, mas não fala Porque, noiva. na verdade, elas ali estão na representação de um casamento judaico. Entendeu? E nesse casamento judaico tinha essas 10 virgens, essas 10 madrinhas que preparavam esse caminho. Então, quem seria a noiva? Essa noiva, né? Aí até fala que elas são as que vão iluminar o caminho do noivo até a sua noiva. Porque elas levavam o noivo até o local da festa nupcial, naquele local aonde a noiva estava. E a noiva já estava preparada. Exatamente. Já estava pronta, aguardando o noivo. E quem, gente, assim, vocês olha, sempre imaginam, né? A gente já sabe, mas vamos lá colocar aí o... Quando a gente lê em Cantares, né? Ele está tratando quem? Como a noiva? Israel. Né? Israel como a noiva de Cristo. Então, se a gente parar na parábola e pensar assim, mas as virgens era a igreja, porque dá a entender isso, né? E a gente realmente se pergunta quem é a noiva. Mas às vezes a gente faz uma confusão, bota todo mundo no mesmo pacote. Noiva, né? A igreja, a noiva, são tudo mesmo. Mistura as madrinhas com a noiva. Confesso que às vezes se você não parar e não se atentar, você acaba colocando a característica e o perfil de noiva na igreja. Né? E você fala, e de repente a gente não se atentou para isso. Mas agora a gente... se atentando mais, a gente fica perguntando, tá faltando alguém aqui nessa história. Com base nessa parábola. Tem as damas, tem o noivo e a noiva. Tá faltando a noiva, né? E a gente chega à conclusão, pela palavra mesmo, que é Israel, né? Israel é a noiva de Cristo. Aí a gente consegue dimensionar que porque as madrinhas de um casamento, né, ou as damas de honra, elas sempre chegam primeiro que a noiva, né? Assim, no nosso contexto, elas chegam primeiro que a noiva, né? Estão lá já esperando só a noiva chegar. É lógico que em algumas culturas há algumas diferenças. Então, vamos projetar assim como se fosse assim na nossa cultura. O noivo chega primeiro. O noivo chega, justamente. Depois vem os padrinhos, as damas e tal. A dama, ela vem
É abrir o caminho Preparando, pra noiva, né? Aí a gente vê, né, que na nossa cultura Por tá isso tão que às vezes tão as diferente, pessoas acabam se confundindo. Mas aí vamos colocar assim na nossa linha de pensamento. O arrebatamento da igreja. A igreja já vai estar com o noivo e depois ele vai vir fazer alguma coisa junto com a sua igreja. O que é? A Bíblia fala que ele vem, né, buscar, né, Israel. Ele vem salvar Israel. Nós voltamos com ele. Em Zacarias, gente, interessante que eu sempre achava que Jesus voltava com seus anjos. Mas lá em Zacarias a gente lê que ele volta com seus santos. Né? Os seus santos é a igreja, que volta com ele. Que aqui na parábola está sendo representada pelas damas. Pelas damas. Então, quando fala de contexto nosso, atual, aí tem aquela parte. A igreja e as damas. Vão estar 2 no campo, um será deixado e outro será levado. Quem está aguardando na festa nupcial, a noiva. Engraçado que é sempre 50%. 50%. Né? 50%. Eu não sei se é do mundo, eu não sei se é da igreja. Né? 50% da igreja vai subir com Cristo e a outra 50% vai ficar na grande tribulação, ou 50% do mundo é a igreja que vai subir com Cristo. Eu não sei, não tenho essa resposta. Vamos pesquisar. Se alguém tiver, coloque nos comentários aí. Interessante, mas isso aí já é um outro assunto. Mas aí é interessante você olhar que aí você começa a ver a parábola, né, com uma outra dimensão. Realmente faz todo assim, sentido, né, de que, nossa, a gente vai estar lá esperando realmente aquele casamento, aquela festa. Na verdade, nós estamos nesse processo. Sim. De preparação para isso. Porque nós somos essa luz, né, que está levando, né, o noivo para o caminho dele. E as pessoas para essa festa, né? Porque, na verdade, igual assim, a gente para pensar, a hora é essa. A hora de quê? A hora de nós, agora é o tempo da gente pregar o evangelho, da gente falar da volta do noivo, da gente falar para a nossa família, para a gente como igreja se levantar e propagar o evangelho para o mundo com mais ênfase, com mais força, com mais vigor, não se esconder. Às vezes a gente tem visto, eu não sei qual a opinião de vocês, mas a gente tem visto uma igreja, eu falo uma igreja no geral, se escondendo. De repente, esse seja a parte da imprudência. Exatamente. Né? Se a gente colocar para os nossos dias atuais, essa seja a falta, seja a imprudência. Então, todos os sinais que a gente tem visto, aquilo que você falou, não é só mais... a gente não está só falando, está sendo tudo comprovado. A ciência comprova fatos que estão na Bíblia, dizendo dessa volta, né? Os sinais. Então, está tudo aí. Então, a igreja precisa se despertar, nós precisamos nos despertar. Cada lar, cada cristão, cada pessoa tem que haver um despertamento. Fale enquanto você pode falar. Porque aquilo que a gente falou, naquela hora, no ápice do noivo chegando, a gente não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Então, o nosso tempo é agora. E a gente, como igreja, estamos desperdiçando o nosso tempo. Né? Então, o que você precisa fazer, faça agora, fale para as pessoas o que você tem que falar sobre Cristo, pregue o amor, mas pregue a volta, pregue a vinda de Cristo, pregue a eternidade. E quando a gente fala pregar, às vezes as pessoas falam, mas é falar. Gente, às vezes você pega, você não precisa nem abrir a boca, com o seu testemunho, com a sua vida. Exatamente. As pessoas olham e elas já veem Cristo. Né? E elas vão te procurar e elas vão, nossa, eu queria conhecer, eu queria saber, né? A gente vê testemunho, Júnior mesmo, né? Meu esposo, ele trabalha num lugar onde tem várias, né, pessoas, e as pessoas veem o diferencial. Ele não precisa abrir a boca para falar e pregar, embora ele faça, mas a vida dele é um testemunho onde as pessoas veem, não, esse tem um diferencial. Por quê? E chega para saber a respeito. Então, às vezes, a gente não sair pregando e tal. Temos que fazer? Temos, mas às vezes a nossa vida expressa mais até que muitas palavras. Aí entra aquilo também, igual a Mônica falou, né? A gente tem que ter reservas, né?
E por que essas reservas? Porque a gente está aqui no mundo, e Cristo falou, igual a Mônica falou, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci, a gente, né, essa coisa toda de vencer, de estar preparado para as situações. E o mundo vai ver isso na gente. Quantas situações você já deve ter visto de pessoas que passou por determinadas coisas e alguém olhar e até perguntar, nossa, como que você está conseguindo? Como você está passando? Como você está vivendo isso? Né? E é a tua conhecimento da palavra, é a tua proximidade de Deus, é a tua vivência com o Espírito Santo, é que faz você passar e te faz diferente de outras pessoas que talvez na mesma situação não conseguiriam. É o Espírito Santo. Exatamente. Da nossa vida. Somos super-heróis? Não, a gente vai ver dos apóstolos, né? Quantas situações eles passaram, quantas coisas eles viveram, e eram homens naturais como nós, tinham as mesmas, estavam sujeitos às mesmas coisas. Mas qual era a diferença? Era o reino, era o evangelho, era a palavra que estava ali. E isso é que fazia diferença, E é a mesma coisa nos dias de hoje. É o foco, né? Porque todos dormiram, todos se cansam, todos passam pela mesma situação. Mas qual a reserva que você tem dentro de você? E você tem uma segurança daquilo. Marcinho, né, passou esses dias algumas situações bem difíceis, e ele falou de uma situação que eu achei que me marcou de algo que ele falou. Ele falou assim, eu não sabia o que ia acontecer, e teve um momento assim que eu tava, foi muito sério, e que ele falou assim, que ele disse que falou com Deus, ele falou assim, Deus, eu não sei se eu vou viver ou se eu vou morrer, mas eu tenho muita paz no meu coração porque eu sei o que vai acontecer comigo se eu morrer. Então, o que traz isso? Ele falou assim, claro, qualquer pessoa que está numa situação que ele estava, ele falou isso, eu pensei na família, eu pensei nos filhos, pensei nas... Claro que eu pensei. Mas dentro de mim, ele falou assim, eu falo isso com muita, e Deus sabe da minha sinceridade, ele falou assim, eu estava com muita paz no meu coração, porque se eu viesse a morrer, se Deus não me tirasse daquele lugar, e se eu morresse, fosse a minha hora, aquele momento eu tinha paz, porque eu tinha tranquilidade e certeza do que ia acontecer comigo. Então, olha o que a gente servir a Deus e entender, mais do que servir, mais do que estar numa igreja, é você conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você sabe o que Ele vai fazer, para onde nós estamos caminhando, qual será o fim dessa humanidade, o que vai acontecer. A gente tem essa clareza, toda essa clareza, e faz a gente ter paz. Até nos momentos mais difíceis você vai conseguir, porque é isso que está. Quanto mais intimidade, mais você conhece a Deus, mais tranquilidade e serenidade você vai passar por todas as situações. É a paz que excede todo entendimento. Porque realmente as pessoas às vezes não entendem. Mas como assim? Né? É essa paz que excede todo entendimento. Isso. Então, para a gente fechar, eu vou ler o versículo 11, né, da parábola, 25, 11, e tu faz o comentário, né, fechando esse assunto nosso de hoje. Vamos lá. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha vida. Jesus, ele falou, né? Vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Aqui, no caso, foi o noivo respondendo para ela. A gente sabe que o noivo é Jesus. É Jesus. E ele vai e fala. Então, gente, fica com essa palavra. Você não sabe nem o dia nem a hora. Se você é cristão, se segura. Sabe? Põe as tuas reservas em dia. Busca a presença do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Seja cheio da presença de Deus. E se você ainda não é, ainda dá tempo. Porque o noivo vem. Então, aceita Jesus, abre o seu coração e vem viver uma nova vida com Cristo. No mundo hoje tem muitas distrações, mas a gente escolhe a melhor parte. E a melhor parte é estar com Cristo, é estar com o nosso coração voltado para Ele. Enche-se de Deus, enche-se da presença de Deus. E desperte, o noivo vem. Ali o texto é bem claro, né? Até você também, que por algum motivo se entristeceu, né? Ficou triste, se aborreceu com qualquer coisa e você se afastou, né? Se afastou da comunhão da igreja, se afastou de Cristo mesmo, sabe? Ainda tem tempo, né? O noivo ainda não chegou, então há tempo para você, há tempo para nós.
E não deixe que essa porta se feche, porque uma hora a porta vai fechar, né? Assim como fechou para elas, vai fechar. Mas ainda há tempo, então não perca mais tempo, né? Procure se aproximar de Deus, entender melhor os seus propósitos e o noivo vem. Então, se você concorda com essa nossa análise hoje, né? Fazer análise sobre alguns textos, essa é a análise que a gente está fazendo, que a gente pensa sobre as 10 virgens. Até mais, que o Senhor abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E se você ainda não está inscrito lá no canal, se inscreve lá no canal. Se você quiser colocar alguma pergunta ou até um tema que você queira que seja abordado, pode colocar lá que a gente vai estar trazendo para vocês. Até o próximo.